Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Primeiramente aí desejar um feliz Natal para todos vocês. Espero que vocês tenham passado bem o Natal e que vocês passem bem também aí o Ano Novo. Ainda vai ter mais um videozinho no canal aí antes do Ano Novo. Então vamos que vamos para os nossos trabalhos. Hoje selecionei pela primeira vez um fundo imobiliário de shopping, né? Não, até agora ainda não tinha falado de nenhum fundo de shopping para a gente analisar. E eu selecionei o XP Malls, né, que é o XPML11, tá, que é o fundo da XP de Shopping Center. Por que eu até agora ainda não tinha falado em nenhum fundo de shopping? Porque, como eu já havia falado para vocês, eu estou selecionando aqui os ativos conforme eu enxergo algo interessante, uma oportunidade. E a verdade é que o setor de shopping assim está meio mais ou menos paradão. Esse fundo aqui teve uma emissão que foi conjunto com os dois fundos, eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Mas está mais ou menos paradão ali num patamar de preço perto do valor patrimonial dele. Lembrando que fundo de tijolo, esse valor patrimonial a gente tem que enxergar com bastante ceticismo, tá? É um indicador aí que eu considero secundário ou terciário na análise, a gente não pode se prender a esse valor. E sim, não tem dado grandes quedas no preço, grandes altas no preço, então não tem chamado muita atenção o setor de shopping, e por isso que eu até agora ainda não tinha selecionado nenhum. É, ao contrário do que aconteceu, né, em 2020, 2021, que eles caíram bastante. Aqui você vê que 2020 na pandemia, não precisa nem falar, né, foi o setor que mais sofreu. Esse fundo aqui negociou a R$ 68, por exemplo, que hoje está 96. Era aquele cenário de fim do mundo, vai acabar, os shoppings vão acabar, ninguém nunca mais vai entrar no shopping para comprar. E a galera que comprou aqui nessa faixa aqui quem acertou 68, não precisa nem falar, né? Mas quem comprou aqui nessa faixa de R$ 80, que negociou aqui, depois no final de 2021 também voltou a negociar nesses R$ 80 aqui, início de 2022 ficou nos 90. Quem comprou nessa faixa aqui fez um excelente negócio, né? Hoje ele está ali em volta de 96, R$ 100 ali, bem próximo do valor patrimonial dele, que que hoje está em 101, né, esse cara. E bem, ele entregou um dividend yield aqui de 8,84 nos últimos 12 meses, então aqui já dá para pegar um cenário aqui nos últimos 12 meses já totalmente de reabertura, então de dividendos estabilizados. E o legal dos fundos shopping é que a gente está vendo que eles vêm conseguindo aumentar a distribuição de dividendos dele, né? Então tem um crescimento aqui no rendimento, no rendimento pago, tá? Que a gente vai ver aqui, por exemplo, olha só, o dividend yield CAGR está de 20,69. Tudo bem que isso aqui é 3 anos, pega a pandemia que parou de distribuir, mas já que por aqui você já consegue ver uma tendência de alta no crescimento composto, né, do dividendo. CAGR, para quem não sabe, é Compound Annual Growth é, Rate, né, que é a taxa composta anual de crescimento. Né. É um fundo com bastante número de cotistas aqui, quase 300 mil pessoas. O último rendimento dele foi 77 centavos. Então, por exemplo, vamos pegar um exercício aqui. Tirando o distribuição de janeiro, que ela é sempre mais alta, tanto porque tem a distribuição a distribuição semestral mais alta, que quase todo o fundo tem, como também tem a questão das vendas de dezembro e tal, que aqui esse fundo aqui acaba sendo beneficiado por isso. Vamos pegar aqui o rendimento de fevereiro. Olha, ele estava distribuindo 60 centavos em fevereiro desse ano. E agora já está distribuindo 77 centavos. Ou seja, aqui está falando de um crescimento de 20% no dividendo. É um excelente crescimento. Né? E se a gente pegar fevereiro de 2021, então nem se fala, né? 0,35. Mas aqui a gente tem que dar o desconto que fevereiro de 2021 a gente ainda estava vivendo aquele cenário de fechamento. O último fechamento aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde eu falo, foi ali no início de 2021. Então a gente tem que dar esse desconto aqui. Tá? Primeira coisa que é importante falar um pouco do setor, né? Shopping, né? É um setor que, cara, que ele é muito resiliente no Brasil, né? Tirando o período de pandemia que ele teve que fechar, ele é muito resiliente. As pessoas vão muito ao shopping por questão de segurança, de praticidade. O shopping é um centro de serviços também. Ao contrário do que dos Estados Unidos, né? Que as pessoas do shopping são afastadas dos centros urbanos, aqui é dentro dos centros urbanos. Então é um setor muito perene aqui no Brasil. Mas ele não deixa de ser cíclico, né? Ele tem uma correlação positiva com o PIB, pois
para as pessoas gastarem no shopping, elas têm que ter dinheiro sobrando para poder gastar no shopping. Isso aqui parece ser bem óbvio, né? Ele é descorrelacionado com taxa de desemprego. Quanto maior a taxa de desemprego, menor o faturamento dos shoppings, porque é tudo uma questão de renda disponível para as pessoas gastarem, tá? O que é importante saber também do ponto de vista imobiliário do setor de shopping, né? Como é que funciona? O shopping, o fundo é dono do shopping, ele aluga as lojas para os lojistas. Só que essas lojas de lojistas, dentro de shopping, ela tem umas características diferentes dos contratos de locação normal que a gente está acostumado. Acho que 100% dos casos aqui, que como é que isso funciona? Ele tem um aluguel mínimo, né, que ele paga lá, vamos dizer, eu aluguei a lojinha no shopping aqui, por exemplo, no Shopping Leblon aqui no Rio de Janeiro. Não é nem só como exemplo, o Shopping Leblon não está no portfólio desse FII, nem de nenhum outro FII, tá? Eu vou pagar 20 mil reais por mês, ou, aí essa é a minha diferença, né? Ou 3% do meu faturamento bruto, o que for maior. Então, no mês eu vendi 1 milhão de reais, 3% do meu patrimônio, do meu faturamento bruto, isso vai dar 30 mil reais. Então eu vou pagar 30 mil e não 20. Eu vendi 500 mil reais. 3% do 500 mil reais vai dar 15 mil, que é menor do que o 20 mínimo, então eu pago o 20. Eu vou pagar o 20. Então, dessa forma, percebam que é, basicamente está exposto ao varejo, com fundo de shopping. Por quê? Se o shopping vender muito, vai aumentar a receita do shopping, porque existe um componente no aluguel que é quase uma participação no resultado daquele shopping. Então, uma participação direta no resultado daquelas lojas que estão naquele shopping. Essa é a principal característica. E a segunda é a questão da sazonalidade. Né? Chega no final do ano, todo mundo sabe, shopping agora, por exemplo, até antes do Natal, explode de vender, vende muito. Por conta disso, a maioria dos shoppings, o que fazem? Eles cobram um aluguel dobrado. Então, naquele meu exemplo, que era o 20 mil mínimo, o mínimo passa a ser 40 mil. Tá? E também lembrar que um shopping é um business. Além do valor de aluguel, você paga uma série de outras coisas. Fundo de comércio, na hora para você entrar no shopping, você tem que pagar uma luva para entrar no shopping lá. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu teria que pagar, supondo aqui, 500 mil reais só para poder, uma sessão de ponto, para poder ingressar naquele ponto, tá? Os números aqui são fictícios, tá? É mais ou menos a realidade do Rio de Janeiro, mas eu não sei de onde você está me ouvindo, pode ser uma outra realidade aqui. E dependendo da qualidade do shopping, obviamente. Se o shopping tiver as moscas com um monte de loja vazia, por exemplo, muito provavelmente a negociação vai ser sem as luvas, que eles chamam de CDU, tá? Que é essa taxa de cessão de ponto. E existem outras taxas embutidas no aluguel também, embutidas no aluguel não, que taxas mensais além do aluguel. Como, por exemplo, pode ter uma taxa para fundo de marketing do shopping, tem uma taxa que pode ser uma espécie de taxa condominial para rachar segurança, a luz. Então, é muito caro, assim, se eu posso falar com bastante propriedade, porque eu já trabalhei nesse setor de varejo, é muito caro ter uma loja em shopping. Mas tem muitas vantagens, porque o shopping ele é um ponto que ele concentra muito movimento, né? Você puxa muito movimento de pessoas, que é tudo que o varejo quer. Então você tem ganho de marca, porque sua marca se torna mais conhecida por estar no shopping, e além de tudo a facilidade de, o simples fato de eu estar no shopping já vai me trazer muita gente circulando na frente da minha loja ali, porque essas pessoas vão almoçar, vão no cinema, vão fazer um lazer no final de semana, enfim. Então, é mais ou menos isso, assim, um resumo bem breve do que é o business de shopping, como isso impacta os nossos fundos imobiliários. Maravilha? Falando aqui do XP, voltando aqui para o XPML, a gente já viu aqui essa questão do crescimento, né, do rendimento dele. Esse é um fundo que a gente vai ver aqui o tamanho dele, o PL, é um fundo... Opa. Deixa eu dar um refresh aqui para aparecer. Isso aí, quem sabe, faz ao vivo, né? É um PL aqui de 2 bi, né? E quase 300 mil cotistas, é um fundo grande, né? Fundos de shopping a gente não tem muitos, né? Esse é um dos maiores que a gente tem aqui, da XP.
Então é um setor meio fácil de você estudar, que você vai estudar poucos fundos, né? Você pega os maiores, pega os 6 maiores, que você vai ter, porra, quase que 95% da indústria ali para você já analisar, tá? É um fundo que tá com, vocês podem ver que tá com uma parcela de caixa muito interessante, eu vou falar sobre isso. Isso para mim é uma vantagem competitiva dele nesse atual cenário que a gente vai entrar. Ele fez uma emissão de cotas recente, acho que foi aqui em setembro. Deixa eu ver se tem aqui a data. Status Invest tem. Exatamente aqui em setembro, né? Foi cerca de. Foi outubro, fechou em agosto e as cotas foram. Não, essa aqui é 2021. Foi esse ano aqui no Status Invest tá desatualizado. Quer ver? Vamos botar aqui. Tem um outro site que é legal para ver emissões, que é o Suno Emissões, tá? Que é da Suno. E eles trazem aqui as principais características das emissões que estão rolando e, e tudo mais, tá? Até bom que a gente entra aqui junto, para vocês verem como é que faz essa... Não é esse site aqui. Deixa eu botar aqui só nas emissões FII. Emissões na analítica, emissões de fundo imobiliário, esse aqui. Tá? Até bom que a gente faz aqui junto. Aí você vem aqui, você busca o ticker do ativo que você quer ver, ou qual foi o histórico dele, ou como está a emissão atual, você quer analisar essa emissão atual. Eita, aqui hoje está brabo. XPML, aqui, ó, já veio aquele aqui, a gente clica nele aqui. Bom, ó, aqui teve a quinta emissão, que foi a mais recente. Não foi essa. Sexta também não. Sétima emissão, que foi a mais recente aqui, justamente em setembro de 2022. Ela fechou aqui por volta de outubro de 2022. Essa emissão ela foi para compra específica, né? Para compra e mais um pouco, um valor além da compra, né? Que hoje está nesse caixa aqui, é a de um shopping em Campinas, que foi comprado em conjunto, se eu não me engano, pelo XPML, pelo VISC 11 e pelo MAL 11, que também estão entre esses 6 principais fundos que eu citei para vocês estudarem, tá? Ele foi comprado com um cap rate muito bom, por conta do momento, né, do mercado, e ela precisou fazer essa emissão para poder honrar com esse pagamento. Ela decidiu não se alavancar, a atitude, ao meu ver, bastante acertada, né? Dado o cenário de taxa de juros que a gente está vivendo e tudo mais. Ela preferiu não se alavancar e realizar a emissão para poder comprar o fundo imobiliário. Até porque ela está já com patrimônio bastante alavancadinho. Vocês vão ver que mesmo pós essa emissão, a alavancagem do fundo está por volta de 25%. Então, ela conseguiu emitir, porque era um momento bom para os fundos de shopping, estavam acima do valor patrimonial. Inclusive, foi feita uma emissão muito boa, ao meu ver, com custo de transação muito baixo, diferentemente do que a gente vinha vendo a XP fazendo, né? Então, foi uma emissão muito boa, num timing muito bom, que conseguiu o capital que precisava e até um pouquinho a mais para honrar com o pagamento desse shopping e adquirir um bom shopping num bom cap rate para estar dentro do portfólio. Então, assim, nota 10. Isso aqui é para ser estudada, essa emissão, de como é feita uma boa emissão, boa para o cotista, gera valor para o fundo e etc. E, além de tudo, ainda diluiu a alavancagem do fundo, né? Porque quando você joga para dentro dinheiro, você aumenta o PL, e aí sobre o mesmo passivo, você fica com um passivo um pouquinho menor, que é o que aconteceu. Hoje está com um passivo ali de 24%, mas a gente vai ver que a estrutura do passivo está boa, né? Não nos preocupa, além do fato do fundo estar com bastante caixa e disponibilidade líquida, que são aplicações em renda fixa, FIIs, que ele pode, no limite, ele pode ir lá no home broker e vender tudo e vai estar com esse dinheiro líquido ali a curto prazo. Maravilha? Aqui já no relatório gerencial dele de novembro, a gente já vê aqui alguns fundos, né? O XPML, ele se diferencia um pouco dos outros fundos porque ele tem shoppings muito premium, tá? Por exemplo, o Cidade Jardim é um shopping muito premium em São Paulo.
Esse Catarina Fashion Outlet é um outlet também de marcas premium, se eu não me engano. Então, isso é um ponto positivo para ele, porque esses shoppings de luxo, eles são mais resilientes em momentos de crise, em momentos macroeconômicos desafiadores, como que é o que a gente provavelmente vai entrar. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai continuar tendo dinheiro para comprar lá a bolsa da Prada dele. E de repente o dólar explode, ele prefere comprar a bolsa da Prada aqui do que ter que viajar para comprar. Né? Então, isso talvez seja até um ponto positivo. Né? Os relatórios iniciais, novamente, bato na tecla que a gente não faz recomendação de compra nem de venda, a gente está aqui para mostrar para vocês como se analisa um fundo na prática, né, para vocês tomarem a decisão de botar em carteira ou não botar em carteira. Tá? Os relatórios gerenciais são, batendo na tecla novamente, que é muito importante vocês lerem, vocês aprendem muito lendo os relatórios gerenciais. Jamais compre um ativo sem ter lido pelo menos os 3 últimos relatórios gerenciais dele, para entender como funciona o fundo, o momento do fundo, tá bom? Os relatórios gerenciais da XP, eu já tinha comentado em algum outro vídeo, acho que foi do XPLG, que eu já fiz aqui, eles são meio pobres, tá? Não são muito legais, não. Mas, mesmo assim, é importante que a gente está lendo, que essa primeira parte que é o comentário do gestor, né? Ele fala um pouco sobre como esse período que a gente está se aproximando aí, que é outubro, novembro e dezembro, ele é importante, essas datas para o crescimento do fundo, né? Ele fala que a Abrace, que é uma associação de shopping centers, está projetando um crescimento nominal de 27,4% das vendas em relação ao ano passado. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é cuidado na hora de analisar fundo imobiliário, tá? Porque as comparações, essas comparações percentuais, muitas das vezes elas são enganosas por conta do período de Covid, tá? Lembrem que o último período de fechamento grande de Covid foi no final de 2021. Então, se ele aqui está analisando o último TRI desse ano, a projeção do último TRI desse ano contra o último TRI do ano passado, aqui dá para a gente levar e encarar, beleza. Entendeu? Aqui dá para falar, ok, era uma época já de total abertura com uma outra época de total abertura. Cuidado nessas análises por conta da Covid, beleza? Lembrando que isso aqui é uma projeção, né? A gente não sabe se isso aqui vai de fato ocorrer. As notícias que eu tenho ouvido aqui, o comércio não foi bem, né, nesse final de ano. Realmente já está sentindo um impacto aí no bolso das pessoas, esse cenário macro aí mais desafiador. Tá? Mas vamos aguardar os próximos relatórios para ele ver como é que foi o desempenho dos shoppings do portfólio dele. Tá? Que ele está falando justamente disso, desse cenário macro, falando da questão da volatilidade com a PEC de transição, que eu já conversei com vocês aqui, que o problema é a condução da política fiscal, a falta dessa âncora fiscal que fez os juros futuros dispararem. Isso pressionou os ativos de fundo imobiliário, né? A gente viu que teve uma queda no MOL, né? No XPMOL, ele estava ali na faixa dos seus 102, 101 e veio para 96. Fala um pouco dos indicadores operacionais aqui de outubro de 22, né? Comparando com outubro de 21, que dá para a gente comparar, né? Ainda era um cenário de retomada, né? Pós-Covid e tudo mais, mas aqui a gente já pode ver que vendas por metro quadrado, né? Cresceu 6,5 e o NOI caixa por metro quadrado 25,5. Outro cuidado que tem que ter é que a maioria desses fundos aqui, nesses últimos 2, 3 anos, comprou muitos ativos. Então, quando você faz esse tipo de comparação, muitas vezes não está sobre a mesma base de ativos, tem mais shoppings. Tá? Então, provavelmente, por exemplo, esse NOI caixa por metro quadrado aqui veio alto dessa maneira porque o portfólio mudou. Tá? Então, a gente tem que sempre olhar de uma maneira ressabiada. Alguns bons gestores de fundos de shopping, vocês vão ver analisando o relatório, eles trazem esses números já dissecado. Sobre a mesma base de ativo é tanto, sobre a base atual de ativo é tanto, então eles trazem maior transparência, tá? Que não é o caso aqui. A qualidade do portfólio dos ativos, maior nível de profissionalismo, papapá. Cerrou o mês aqui de outubro de 22 com resultado não acumulado distribuído de 1,33, excelente, gordurinha, né? Excelente. Cresceu 6 centavos em relação ao mês anterior. Elevação mensal típica do valor patrimonial. Aqui é um ponto importante. Não. Vale ressaltar que
elevação mensal atípica reportada no valor patrimonial da cota deve-se o cálculo gerencial, que contempla o montante das liquidações da sétima emissão, que é aquela que eu estava comentando com vocês, porém não considera os seus respectivos recibos como convertidos em cota. Ou seja, esse valor vai cair, vai voltar a cair, voltar ao patamar, entre aspas, normal dele. Para vocês entenderem, esse valor que foi reportado é o valor com os recibos ainda fora do fundo. Tá? O dinheiro dentro, mas o recibo que vai ser convertido em cota fora do fundo. Então vai aumentar o número de cotas, ou seja, o valor patrimonial vai voltar a cair. Tá? Aqui ele fala, após a conversão dos recibos, teremos o valor patrimonial da cota próximo aos seus níveis históricos, voltar à normalidade. E aqui também tem um ponto interessante desse fundo, que é muito bom, em fundos imobiliários, já falei isso, são as expansões. Né? Você já tem lá um ativo, um terreno, quando você cresce, né, tanto eu falei isso em fundo logístico, mas quando você cresce e aquele ativo ali, você está gerando uma receita sobre uma base de ativos que você já tinha. Né? Então isso é muito bom, aumenta o cap rate do negócio. Né? Ele está fazendo 2 expansões aqui, tanto no Cidade Jardim e no Catarina Fashion Hall. Bom, sobre a distribuição de rendimentos, o fundo vai distribuir 75 centavos por cota. Né? Esse aqui é a distribuição de novembro. Essa agora já anunciada já foi em 77, né? Com pagamento em 25 de novembro, como falado. Aqui a gente vê justamente que ele está distribuindo aqui um pouquinho menos, né, do resultado. Né? Ele acumulou mais 0,6 na reserva. Falando aqui das expansões, né, são 2. Em 2 shoppings aqui classe A. Então isso aqui vai trazer um cap rate muito bom. E aqui fala da comercialização, né, dessa nova BL. Ó. 96% da BL aqui do Cidade Jardim é comercializado em negociação avançada. E aqui do Catarina, 81%, também comercializado em negociação avançada. Então, quando isso aí entrar em operação, já vai aumentar bastante aqui o valor, né, de receita do fundo. Né? Que fala um pouco de ISD do fundo e tal, resultado financeiro, veja como vem aumentando, né? Aquilo que eu estava conversando com vocês, como ele vem crescendo aqui paulatinamente, e veja como ele vem distribuindo menos do que vem gerando, né? O que gera aquela reserva de 1,33, né? Aquela reserva bacana de 1,33. Aqui falando um pouco do valor patrimonial, aí o salto que ele falou aqui, né, de 111, né? Isso aqui é artificial, em breve vai voltar aqui para essa casa aqui de 104, 105, tá? Liquidez, o fundo é bastante líquido, né? Não tem problema de liquidez, é um fundo bastante grande. Ele ainda não traz aqui, ele ainda não incorporou, né, os resultados do Campinas Shopping, né, que a emissão foi para isso, né, foi para pagar essa operação, tá? Então a operação ainda na foto desse relatório aqui ainda não havia sido concluída, então ele não está aqui dentro, né, como ativo. Aqui a gente olhando aqui para a carteira de ativos, né, a gente vê aqui 87% imóveis, né? A gente está com caixa de 8,1. Esse caixa está alto porque ele vai pagar pelo ativo que ele comprou, né? Que é o Campinas Shopping. E ele tem aqui ainda esse CRI conversível, que é facilmente liquidável, e os FIIs também, que é facilmente liquidável. Aqui eu quero fazer um exercício com vocês. Né? Vamos pegar esses 3 caras aqui, que são que a gente pode chamar de disponibilidades imediatas. Tem esse caixa aqui, que é por conta da emissão feita, né? E para pagamento do Campinas Shopping. Tá? Ele vai gastar aqui uns 100 milhões para pagar isso aqui. Então, isso aqui vai virar 125. Ele tem mais 95, mais esses 21 aqui. Ele vai ter, cara, basicamente quase 250 milhões em disponibilidade de caixa nesse momento em que está se pintando em uma crise, uma recessão, uma crise, né, um cenário macroeconômico desafiador. Então, isso é um grande diferencial competitivo desse fundo em relação aos outros, na minha opinião. Ele fez uma emissão num time muito bom e ele agora está com caixa, está sentado em caixa e vai poder, de repente, originar algum negócio aqui, comprar um outro shopping com bastante desconto.
né, pegar uma coisa bastante estressada, um cenário bastante de crise, ele vai atravessar bem. Senão, ele tem um caixa ali para oportunidade, e que certamente nos cenários de crise sempre surge. Aqui é um pouco da alavancagem dele, tá? Se você somar isso tudo aqui, você vai ver que tem cerca de 25% do PL dele em alavancagem. A mais, assim, cara, eu acredito que essa daqui, né, hoje, né, que é CDI mais 2,75, que o CDI tá alto e tende a ficar alto, de repente até aumentar um pouco. Aqui é um pouco com o cronograma das amortizações. E vejam vocês, como que as amortizações dessas dívidas aqui, ele tem até uma quantidade alta do PL, na minha média para alta, na minha opinião, de alavancagem, né, 24, mas veja como é que a dívida está bem estruturada, porque só começa a pegar aqui mesmo a partir de 2027, né? Que ele começa a ter bastante obrigações aqui para pagar de amortização. Até lá é um valor pequeno que é administrável dentro da própria receita gerada do fundo. Isso significa o quê? Que ele não vai precisar vender nada, nenhum fundo. Se ele não conseguir emitir, se o cenário macroeconômico se confirmar como dificuldade, ele não vai precisar do mercado para emitir, para poder reduzir essa alavancagem, para poder amortizar essa alavancagem, e ele consegue esperar aqui, por exemplo, até o próximo ciclo eleitoral, com tranquilidade e com caixa, né? Então, assim, está num cenário muito interessante esse fundo, do ponto de vista dessa estruturação de alavancagem financeiro. Ele está com caixa, ele não vai ter até daqui a 4 anos necessidade de fazer uma emissão, então ele não depende do mercado, de como é que vai estar o mercado, e está com os ativos dele lá, por enquanto, funcionando bem, né? Aqui são os indicadores. Na hora de fazer a interpretação disso aqui, como eu disse, é preciso desconsiderar Covid e também entender se é na base de mesmo ativos ou não, né? Também tem que fazer esse ajuste aí na hora de interpretar isso aqui. Que é a BL total dele e tal. Mas inadimplência líquida está baixa, né? Está negativa, ou seja, estão pagando o que devem para ele. Que é um indicador também interessante, que é a questão da venda por metro quadrado, NOI por metro quadrado também, vem se mantendo aqui num patamar saudável. Questão da vacância com inadimplência líquida, né? Já vem aqui, já são 3 meses de inadimplência líquida, negativo, mostrando que o setor de cobrança aqui está fazendo um bom trabalho, né? Eles estão conseguindo reaver os períodos de inadimplência líquida positiva. E a vacância aqui está já há 1 ano nesse patamar aqui de 4%, né, que é um patamar ali, acredito eu que, se não estrutural, próximo de estrutural do setor de shopping. Tá? Aqui falando um pouco da carteira dele, né, são 15 shoppings, na realidade são 16, porque aqui ainda não está contabilizando o Campinas Shopping. Tá? Você vê que tem uma diversificação muito, muito grande, né, bastante shoppings aqui, shoppings de boa qualidade. A maioria no Nordeste, mas tem também uma diversificação regional. Diversificação também por administradores desses shoppings. Aqui um pouco do histórico das transações, né, quando os shoppings foram adquiridos. Falta aqui no final a aquisição do Campinas. Né? Aqui as fotos dos shoppings, para vocês conhecerem. E aí é legal, assim, sei lá, você de Manaus, dá uma passada, vê como é que está sendo administrado esse Ponta Negra aqui. Salvador, vai lá no Bela Vista, no Shopping da Bahia, entender. É interessante fazer essas análises assim antes de comprar, né? Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, eu conheço esses 3 shoppings aqui, eu conheço o Caxias Shopping, conheço o Via Park, conheço o Downtown, entendo o momento de cada um, entendeu? E, enfim, é interessante você fazer essa pequena análise em loco aí dentro da tua possibilidade geográfica, tá? Aqui falando ele um pouquinho mais destrinchado, né? O tamanho da participação do shopping também. Veja que ele não é majoritário em nenhum deles, né? É a característica do XPML não intervir muito na administração. Ele compra participações menorzinhas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira, se tudo der certo, sai mais um vídeo aí, o último do ano. E
Se você gostou, por favor, curte o vídeo, a maneira de agradecer o conteúdo aqui que eu disponibilizo gratuito. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí. A gente está nessa batalha aí de fazer o canal crescer para poder monetizar ele. Que uma vez monetizado, eu vou usar todo o valor da monetização para criar uma carteira do canal aqui e acompanhar com vocês o dia a dia dessa carteira. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode botar nos comentários aí também. Beleza? Valeu, um abraço.